Esse é o país onde o líder escolhe a cor do carro da população, muda o calendário, controla a imprensa, restringe a saída do cidadão viajar para o exterior e proíbe mulheres de se sentarem no banco da frente do carro. Mas não se engane, não estamos falando da Coreia do Norte, estamos falando de um dos países mais secretos e totalitários que poucos conhecem ou ouviram falar: o Turcomenistão. Nesse lugar, principalmente as mulheres são submissas e submetidas a restrições únicas. Mas por que ele é tão secreto? Que restrições são impostas às mulheres? E por que quase ninguém ouve falar desse lugar? Nesse vídeo você vai conhecer todas as respostas de um país desconhecido, misterioso, onde as mulheres não têm direito a quase nada. O Turcomenistão fica localizado na Ásia Central e se destaca com mais de 50% de seu território coberto por um extenso deserto. Apesar de ser pequeno em população, abrigando pouco mais de 6 milhões de habitantes, algo comparável à população do Rio de Janeiro, o país é gigante em recursos naturais, principalmente em gás natural, que representa nada mais nada menos que 80% das exportações. A nação turcomena encanta pela sua diversidade natural e cultural. Entre suas maravilhas naturais, destacam-se o deserto de Karakum, o lago salgado de Ashgabat e as majestosas montanhas Kopetdeg. E já que falamos do deserto de Karakum, é lá que encontramos a famosa Porta do Inferno, uma cratera em chamas que arde desde 1971 e que, curiosamente, ninguém sabe como surgiu. A teoria mais aceita sobre ela é que enquanto geólogos soviéticos perfuravam o deserto de Karakum em busca de petróleo, encontraram, em vez disso, uma reserva de gás natural. Isso levou ao colapso da Terra, formando 3 grandes sumidouros. Para evitar que o metano fosse liberado na atmosfera, decidiram atear fogo em um dos sumidouros, pensando que a queima duraria apenas algumas semanas, o que acabou se estendendo eternamente. Outra versão diz que a enorme cratera teria se formado na década de 1960 e começado a queimar cerca de 20 anos mais tarde. Há controvérsias sobre se o incêndio foi acidental, talvez causado por um raio, ou se foi intencional. Seja como for, o fogo perdura há anos, tornando-se um espetáculo e um dos pontos turísticos mais visitados no país. A maioria da população segue a fé islâmica, contribuindo para a caracterização do país como um estado patriarcal, onde se espera que as mulheres sejam totalmente submissas a seus pais e maridos. E vale ressaltar aqui que o Turcomenistão está entre os 15 piores países contra a liberdade religiosa, segundo a Comissão sobre Liberdade Religiosa Internacional. Embora novo, com apenas 32 anos de independência, o Turcomenistão tem uma história que se estende por pelo menos 10 mil anos, que vai desde os tempos em que era parte de impérios como o Parta, Mongol e Persa, até a época do domínio russo em 1869. O país foi integrado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1924. Mas somente em 27 de outubro de 1991, com o colapso da União Soviética, o Turcomenistão proclamou sua independência. Desde então, a população turcomena enfrenta as peculiaridades e crueldades de seus líderes, que começou com Sapar Murat Ateyevich Niyazov, em 1985, quando ainda era líder do Partido Comunista que fazia resistência à União Soviética e que se autoelegeu presidente vitalício a partir de 1999. Durante seu governo autoritário e repressivo, deixou um legado marcado pelo culto à sua personalidade. Sabe aquele culto de adoração que vemos na Coreia do Norte, em que os cidadãos têm a imagem dos líderes em todos os lugares, além de adorar e levar flores às estátuas gigantescas de bronze? Pois é, só que aqui é um pouco mais radical.
Uma das manifestações mais notáveis desse culto à personalidade do presidente foi quando ele decidiu renomear os meses do ano e dias da semana, inclusive dando seu próprio nome ao mês de janeiro. Além disso, escreveu um livro intitulado Runama, traduzido como O Livro da Alma, que se tornou um guia espiritual para viver segundo os preceitos que ele mesmo estabeleceu. Esse livro foi imposto como leitura obrigatória em todas as universidades, além de ser requisito para funcionários públicos e até mesmo para aprovação em exames de direção. Os médicos também não escaparam. Ao invés de fazer o juramento de Hipócrates, a regra era fazer o juramento ao presidente. O problema é que ele não era apenas excêntrico, ele era cruel. Só para você ter uma ideia, em 2005, bibliotecas e hospitais nas áreas rurais foram fechados, forçando as pessoas do interior a viajar para Ashgabat em busca de cuidados médicos sem justificativa nenhuma. Pessoas morreram no meio do caminho porque não conseguiram chegar a tempo. Além disso, o líder tinha uma aversão peculiar a animais, especialmente cachorros. Cães e gatos de rua eram caçados e mortos, e os cidadãos eram proibidos de possuir mais de um animal de estimação. A liberdade de expressão era inexistente. A oposição era silenciada, jornalistas enfrentavam perseguições e qualquer tentativa de discordar do regime resultava em prisões ou atentados. Familiares de opositores viviam sob constante ameaça, criando um clima de medo generalizado. Isso sem contar que a internet foi proibida. Em 2006, a crueldade do regime atingiu também os idosos, quando Niazov cortou benefícios de aposentadoria de 1/3 dos idosos e reduziu as pensões de outros, exigindo a devolução dos valores recebidos nos 2 anos anteriores. Enquanto pessoas morriam sem ajuda médica e idosos ficavam sem comer e comprar remédios, as ruas da capital exibiam estátuas douradas giratórias em homenagem ao líder, avaliadas em milhões de dólares. Seu rosto tinha que estampar tudo, desde selos postais até mesmo as cédulas monetárias. Quer mais? Cada cidadão recebia um relógio com a imagem do presidente, e locais como escolas, aeroportos e até um meteorito foram renomeados em sua honra. O país tornou-se um espetáculo bizarro, onde a vontade do líder era a única lei e a liberdade era um luxo esquecido. No entanto, como diz o ditado, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Depois da morte do ditador disfarçado de presidente em dezembro de 2006, o próximo a comandar o país foi Gurbanguly Berdimuhamedov, que curiosamente era o ministro da Saúde e dentista do último governante. Inicialmente, Berdimuhamedov revogou muitos dos decretos assinados por Niazov e prometeu erradicar o culto à figura do líder. Ele facilitou as viagens, reabriu bibliotecas em áreas rurais e restaurou os nomes tradicionais dos meses do ano e dos dias da semana. Tudo parecia estar indo bem, mas não demorou muito para ele mostrar os seus métodos pouco convencionais. Ele realmente desmanchou o culto ao líder anterior, mas única e exclusivamente para começar o dele próprio. Monumentos receberam seu nome, livrarias ficaram repletas de suas obras, suas fotografias foram espalhadas por hotéis, hospitais, bares e restaurantes. E além disso, podemos dizer que ele é vaidoso e narcisista, adora compartilhar vídeos em que demonstra seu talento musical, dirige carros possantes, participa de competições de força física e até ensina os funcionários públicos a fazerem exercícios. Tudo para passar uma mensagem de governo feliz, justo e revigorado, que obviamente vira meme para as nações vizinhas que o conhecem. Ele também resolveu fazer uma estátua gigantesca revestida em ouro, situada no coração da capital, que substituiu a do antigo líder. Os cães, que eram proibidos durante o governo anterior, tornaram-se agora obrigatórios, e várias estátuas desses fiéis companheiros foram erguidas. Ele gosta tanto desses animais que até presenteou o líder supremo da Rússia com um filhote.
Quem aí não se lembra do famoso vídeo de 2017 da reação de Putin ao ver essa figura segurar o cachorro de maneira pouco convencional? Putin, que obviamente tem amor por esses fiéis companheiros, se apressou para retirar o animalzinho do presidente turcomano e o beijou na frente das câmeras, uma cena que provocou várias reações e gerou comentários. Os defensores de animais até amariam o líder russo se não o conhecessem tão bem, não é mesmo? Mas voltando ao líder turcomeno, além dos cachorros, outro animal que não pode faltar são os equinos, e em praticamente todas as suas aparições, ele precisa estar em cima de um cavalo adornado com guias e selas douradas. As excentricidades podem até terem variado, mas no que diz respeito à imprensa e liberdade de expressão, nada mudou. Na verdade, só piorou ao longo do tempo. Em 2008, por exemplo, o presidente atacou as antenas parabólicas, que eram a única forma de acesso a informações não controladas. Isso privou as pessoas dos canais por satélite russos, turcos ou árabes, que eram uma alternativa à propaganda dos meios de comunicação estatais. Em janeiro de 2013, o país adotou uma lei de mídia que, em teoria, garantia a liberdade de expressão e proibia a censura. No entanto, na prática, essa lei parece ser apenas uma fachada, já que o Estado continua a controlar totalmente os meios de comunicação e a punir aqueles que vão contra a narrativa oficial. Os Repórteres Sem Fronteiras incluíram o presidente Berdimuhamedov numa lista de 39 líderes mundiais e políticos que consideram inimigos da liberdade da informação. O Freedom in the World, que mede liberdades civis, deu nota 2 ao país, o que é menor do que a nota da Coreia do Norte, que teve um 3. A liberdade de imprensa no país é tão rara quanto açúcar, ovos, pão ou dinheiro vivo. E o desemprego está na casa dos 60%, porém, os números oficiais falam em apenas 3%. Os jornais divulgam principalmente relatórios oficiais sobre a colheita de cereais, a produção de gás e o andamento da democracia no país. No entanto, não apresentam informações sobre incidentes ou problemas que preocupam a população. Um exemplo claro dessa restrição à liberdade de imprensa é a exigência de que todos os jornais tenham uma foto do líder nacional na primeira página necessariamente. Ao mesmo tempo, a foto do título é enviada centralmente e todos os jornais possuem a mesma imagem. Também foi divulgado que estava liberado o acesso à internet, mas a pegadinha aqui é que só é possível acessar a Turkmenet, uma intranet censurada. Além disso, poucas pessoas têm acesso a ela devido a barreiras financeiras e burocráticas, e o uso de VPNs é totalmente proibido. Ou seja, mesmo para aqueles que conseguem acesso à internet, muitos sites estão bloqueados. Sites de oposição, organizações de direitos humanos e redes sociais ocidentais, como Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e até mesmo o Telegram, são inacessíveis. A manipulação de informações pelo governo turcomeno estendeu-se até mesmo durante a pandemia do Covid-19. O líder supremo proibiu o uso da palavra coronavírus no país, e a desinformação em torno do assunto era parte da estratégia de controle de informações. E claro que não podemos deixar de citar a reforma que o presidente fez em uma parte da capital do país, que foi reconstruída com uma arquitetura luxuosa, utilizando muito mármore branco. No entanto, essa nova parte da cidade, apesar de seu esplendor, parece uma cidade fantasma, pois a população não tem recursos financeiros para viver nessa área. E branco provavelmente deve ser a cor favorita do presidente, já que a circulação de carros pretos está proibida nas ruas de todo o país desde 2014. Outro fato bizarro é que na capital do país ainda é pior. Lá os veículos de todas as cores, exceto os brancos, foram apreendidos e os proprietários multados. Aqueles que recuperaram seus veículos foram obrigados a assinar um termo comprometendo-se a pintá-los de branco, no máximo prateado. E no meio de tanta excentricidade, se é que podemos dizer assim, quem sofre duplamente são as mulheres.
Lembra que falamos no início do vídeo sobre perseguição religiosa? Aqui as mulheres que adotam outra religião frequentemente enfrentam muitos desafios. Além de rotuladas como desobedientes, as consequências são severas, incluindo violência doméstica, prisão domiciliar, agressão sexual e até casamentos forçados. No mesmo ano em que os carros pretos foram proibidos, as mulheres que já enfrentavam obstáculos para obter a carteira de motorista foram rigorosamente impedidas de conduzir veículos no país. Além da proibição de dirigir, outras restrições foram impostas, como acesso a serviços de beleza, que inclui extensões de cílios, unhas, injeções de botox, cirurgia plástica e até mesmo fazer as unhas, foram proibidos em todo o país. Salões de beleza fecharam após um aviso da polícia que proibia procedimentos e atendimento a clientes não autorizados, sob a ameaça de multas ou pena de detenção por infração. Professoras foram proibidas de tingir os cabelos e toda e qualquer mulher foi proibida de usar jeans ou qualquer roupa justa. Funcionárias públicas foram obrigadas a assinar um compromisso comprometendo-se a abandonar serviços de beleza e usar o tradicional balaque, calças largas bordadas, juntamente com vestidos tradicionais. A violação dessa promessa poderia resultar em demissão ou consequências mais graves. Alunas de todas as séries foram obrigadas a aderir a um código de vestimenta rigoroso, com cada universidade especificando a cor e textura de tecidos para os vestidos, além de serem obrigadas a usar trajes nacionais, amarrar os cabelos com tranças e usar o taque nacional. Em 2022, um novo presidente foi eleito, que por acaso é filho do presidente anterior, e que pelo jeito seguirá os caminhos do pai. Nessa nova gestão, além de não poderem dirigir, estão proibidas de ocupar o banco da frente dos táxis e carros particulares, e os motoristas do sexo masculino estão proibidos de oferecer caronas a mulheres que não sejam membros da família, sendo exigido que as passageiras apresentem documentos que comprovem serem parentes do motorista. A justificativa oficial é que uma mulher no banco da frente é contrário às tradições nacionais, considerado vergonhoso e até pecaminoso. Mas agora vamos à pergunta que não quer calar. Por que acontece tudo isso e ninguém fica sabendo? Infelizmente, as organizações internacionais têm dificuldade em ter um impacto significativo na situação dos direitos humanos no país. Por outro lado, líderes de outras nações demonstram mais interesse nas riquezas naturais e recursos do Turcomenistão do que nas violações dos direitos humanos, diferente da Coreia, por exemplo, que não tem nada de valioso a oferecer. Esse cenário de isolamento contribui para o que acontece no país permaneça em grande parte invisível para o mundo exterior. Em resumo, sabe a figura dos macaquinhos? Ninguém vê nada, ninguém fala nada e ninguém ouve nada. E é por esse motivo que quase ninguém conhece a situação do Turcomenistão, e você provavelmente nunca tem ouvido falar. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para mais histórias fascinantes. Muito obrigado por assistir, abraços e até a próxima!